Aleluia, bom dia, queridos, a paz do Senhor Jesus, amém? Quantos já estão aqui? Verdade? Verdade mesmo? Amém? É isso aí, que bom, queridos, né? As crianças não veem a hora deles voltarem com tudo para a igreja, né? Nós estamos com o nosso Kids toda quinta-feira. Quem tem assistido os Kids? 20 e 30 às quintas-feiras. Quem tem assistido, né? Se você ainda não tem assistido, por favor, tem sido muito bom. A Lu, o Anderson, a equipe da mídia, tem feito um trabalho assim maravilhoso, tem ministrado às nossas crianças e eles merecem toda a palavra de Deus na vida deles, né? Eu fico muito feliz de ver eles novamente na igreja, é muito bom, e você precisa também prestigie os kids, eles são sim uma herança abençoada, amém, queridos? Glória a Deus! Quero dar as boas-vindas também para você que está nos acompanhando da sua casa e espero que a palavra de Deus possa ministrar a sua vida. Abra salas de compartilhamento, abençoe as pessoas que você conhece, porque essa palavra hoje será muito especial. Eu creio que é uma palavra que nasceu no coração de Deus porque tem a ver com a vontade de Deus. E eu quero falar sobre não seja refém da sua história. Qual é o nosso maior desafio nesses dias, queridos? Nós temos vivido dias diferentes, dias onde as pessoas têm falado sobre o novo normal. E eu creio que esse novo normal tem nos trazido algumas surpresas. Para alguns, é claro, dentro daquilo que vai ser o nosso comportamento e os nossos procedimentos de vida a partir de agora. Mas para outros, principalmente aquilo que tem assolado ou muitas vezes surpreendido você dentro da sua própria casa. Enfim, quanto mais o tempo passa, quanto mais as situações vão acontecendo nas nossas vidas, nós também vamos conhecendo a nossa própria casa, a nossa própria família. Voltar para casa nos fez perceber algo. Voltar para casa. A verdade é que esse ano nós estamos aí numa jornada muito interessante. Nós estamos voltando para casa. Nós estamos voltando para a família. Nós estamos voltando para os nossos relacionamentos. Nós estamos voltando para aquilo que nós não deveríamos ter deixado. A correria do dia a dia, a rotina, tudo aquilo que nós sabemos que a nossa vida é assim. Parece que muitas vezes nós somos pegos de surpresa, mas é que nós nos deixamos levar, nós deixamos a vida acontecer e por algumas razões nós perdemos o contato com a verdade. O nosso maior desafio será distinguir a nossa realidade da nossa verdade. Hoje eu quero falar para vocês sobre a diferença que tem entre a realidade que você vive e a verdade de Deus para as nossas vidas. Por muito tempo nós consideramos esses dois conceitos como se eles fossem idênticos, realidade com verdade. Quando você muitas vezes vai conversar com uma pessoa e ela começa a falar sobre a vida dela, parece que ela está acreditando que aquilo é a verdade para ela. E eu quero, nessa manhã, segundo a palavra de Deus, o entendimento que o Senhor tem nos dado, esclarecer você e fazer você discernir que existe uma grande diferença entre aquilo que até hoje tem sido a sua realidade, do que é realmente a verdade. Amém, queridos? Quantos creem nisso? Diga assim: a minha realidade será confrontada com a verdade de Deus. Amém, queridos? Eu creio muito nisso, queridos. Muitos pais, famílias, muitas pessoas têm sido surpreendidas, principalmente quando nós começamos a conhecer melhor as pessoas. Principalmente quando nós começamos a conhecer melhor até as pessoas que nós mais estávamos acostumados a conviver. É interessante o quanto que nós somos pegos de surpresa quando aquelas pessoas que nós até geramos, por exemplo, os nossos filhos, depois de um tempo, o comportamento, a vida deles começa a mudar. E eles começam a revelar traços que muitos de nós não esperávamos.
E por muitas vezes, queridos, quando nós olhamos para a nova geração, para essa geração que nós temos visto aí fora, pelas pessoas que nós temos conversado, pelas pessoas que nós convivemos, enfim, com toda a sociedade no geral, nós percebemos que as pessoas estão à procura da verdade. Mas muitas delas têm apenas vivido às custas da sua realidade. Nessa manhã, querido, eu quero te fazer enxergar, em nome de Jesus, no poder de Deus, que é possível sair da sua realidade e começar a viver a verdade em nome de Jesus. É interessante o quanto que muitas pessoas têm sido enganadas por aquilo que eu chamo de o entendimento que elas às vezes procuram sempre de se conhecer, de ter acesso à sua identidade, mas baseado e às custas da sua realidade. A identidade que vem de uma realidade, ela pode ser muito surpreendente, porque ela está relacionada à nossa vida natural. Mas a identidade que vem da verdade de Deus, ela muda tudo, ela transforma, porque foi aquilo que Deus sonhou ao nosso respeito. Amém, querido? Você sabia que Deus sonhou com você? Você sabia que quando Deus estava te fazendo, Ele tinha um sonho de te fazer essencialmente, especialmente, como você é? A grande questão é que nós nascemos e nós crescemos e nós nos desenvolvemos e nós fomos colocando ou foram colocando em nós camadas de vestimentas que na verdade não mostram quem realmente nós somos. A única pessoa que realmente conhece nós como nós realmente, verdadeiramente somos é Deus Pai que nos criou. Quando você olha para 1 Coríntios capítulo 13, que é o capítulo do amor, na carta de Paulo aos Coríntios, você percebe que ele fala a respeito disso, quando ele fala, olha, nós conhecemos em parte, mas chegará o momento onde nós seremos conhecidos, aonde nós conheceremos da forma como nós somos conhecidos. Chegará o tempo onde nós teremos essa revelação, esse encontro com a verdade, que é o que a maioria, a grande parte das pessoas está buscando. Elas estão buscando uma verdade. Mas nessa manhã, querido, quero te ajudar a encontrar a verdade no lugar certo, em Deus. Amém, queridos? Não é a tua história. Você não será mais refém da sua história. Você não será mais enganado pela tua história. Sabe, queridos, a tua história até hoje tem te enganado. Porque a consciência que você tem da sua própria história tem feito você muitas vezes pensar de si mesmo aquilo que não é a verdade. E eu creio, queridos, que quando as pessoas falam sobre a verdade, ou sobre quanto, às vezes, muitas vezes em filmes, em exemplos de vida, em situações que nós já participamos, quando pessoas elas vão se deparar com a verdade. Eu estava ouvindo nesses dias o relato de uma pessoa. E é interessante que era o relato de uma filha com relação ao seu pai. Ela era enfermeira. E um dia o seu pai foi aparecer no hospital onde ela trabalhava. E ela nunca tinha visto o pai dela mais. Eles perderam o contato. E a única verdade que ela sabia, ou a única versão que ela tinha, é a versão que algumas pessoas tinham passado para ela a respeito do seu pai, mas nunca ela tinha tido a oportunidade de ouvir o seu pai, a verdade dele, aquilo que realmente tinha acontecido. E no momento que ela se deparou com o seu pai, ali naquela cama, no lugar onde ela trabalhava, que ela estava ali para servir, trabalhar, ela era enfermeira, ela relutantemente, ela deixou, ela abandonou o seu posto, porque ela não sabia como lidar com aquela situação, porque ela precisava ter um encontro com o seu pai naquele momento, e de uma certa forma olhar nos olhos daquele homem que estava ali, que até aquele momento ela tinha visto como seu agressor, como a pessoa que tinha causado muitos males, porque foi a versão que passaram a ela, mas não teve como ela fugir disso. Ela precisou enfrentar isso, tratar o seu pai, além de tratar ele, além de ajudá-lo naquele momento que ele estava acamado, ouvir dele algumas palavras e encontrar nele realmente algo que até aquele momento ela não tinha encontrado,
porque era a versão dele, a verdade dele, aquilo que ele tinha para passar para ela. Isso foi transformador na vida dessa mulher. E essa história terminou de uma forma feliz, porque ela teve um encontro com uma verdade. Isso aqui é um exemplo, queridos. É um exemplo de situações que acontecem na vida das pessoas. Mas eu quero te falar que o nosso Deus, o nosso Pai, que é perfeito, Ele tem uma verdade sobre nós. Você crê nisso? Diga assim: Deus, o Senhor tem uma verdade ao meu respeito. Isso é importante nós entendermos. E eu quero que você abra a sua Bíblia, se você puder, ou se não acompanhar, apenas um trecho, em Lucas, no capítulo 19, versículo 5, que fala a história de uma pessoa muito especial, Zaqueu. Até nós oramos no início do culto hoje a respeito da vida e da história desse homem. E eu quero apenas trazer um lembrete, apenas fazer dessa palavra um pano de fundo para a verdade que eu quero transmitir ao seu coração nessa manhã. Mas a Bíblia fala, quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque importa que eu fique hoje em tua casa. Zaqueu tinha uma realidade, mas a partir daquele momento, queridos, ele teria um encontro com a verdade. A partir daquele momento. Apenas para dar um contexto e um pano de fundo a esse versículo, o que aconteceu? Jesus estava passando por um lugar, e as multidões, elas vinham e elas afluíam de todos os lugares em direção aonde Jesus estava, porque todos queriam conhecer Jesus, todos queriam ter um conhecimento da verdade, todos queriam realmente experimentar daquele momento único, inigualável, que era de Jesus, o Filho de Deus, em nosso meio. E Zaqueu, queridos, a Bíblia fala que ele subiu num sicômoro. Sicômoro é uma figueira brava. E ele sobe nesse sicômoro para que ele pudesse avistar Jesus, mas também para que ele tivesse uma certa privacidade ao observar Jesus passando. Por quê? Porque Zaqueu era uma pessoa que não era e não tinha uma fama muito boa aonde ele vivia. Ele era chefe dos publicanos, e os publicanos, eles tinham uma característica e uma função muito peculiar. Eles cobravam os impostos, eles trabalhavam para Roma, e eles eram judeus, tanto que Zaqueu era um judeu. E sabe qual é o significado do nome Zaqueu? No hebraico, na língua dos judeus? Puro e justo. Você imagina que a profissão dele fazia o povo olhar para ele e discriminá-lo, porque ele não era uma pessoa popular no meio do seu povo. Aos olhos do seu povo, ele arrancava, ele os explorava, e aliás, ele fazia muito pior, ele os traía. Por quê? Porque ele dava o dinheiro que era do povo, que estava numa condição miserável, para as pessoas, para o povo que sujeitava a Israel, que eram os romanos. Então, ele era muito mal visto pela sociedade na época. Por isso ele sobe num sicômoro, numa figueira brava. No momento que Jesus, queridos, vê ele ali em cima, chama ele. E é isso que eu acho mais interessante, que a verdade que nós vamos falar hoje, conversar hoje, compartilhar, é uma verdade que tem a ver a respeito de uma revelação. Por muitas vezes a gente tem visto isso na palavra, seguindo a verdade em amor. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus, em muitos momentos, quando ele ia chamar a atenção daqueles homens, de uma forma muito peculiar, quando ele queria denotar, quando ele queria tornar algo muito importante, ele falava o seguinte: em verdade, vos digo. Então parece que todo o evangelho, ele está assim, ele está recheado, ele é composto dessa palavra, desse entendimento que nos chama a atenção a buscar a verdade. Eu creio, queridos, que as pessoas mais incompreendidas por nós, nos dias de hoje, são pessoas que no fundo estão buscando a verdade.
São pessoas que subiram em sicômoros, são pessoas que elas não conseguem estar no meio da multidão, elas de certa forma foram discriminadas, elas foram muitas vezes olhadas com preconceito, e elas subiram em sicômoros, e elas procuram de alguma forma encontrar, ter acesso à verdade, de alguma forma. E o papel, a função de Jesus, e eu creio que a partir de hoje, o nosso papel e a nossa função seja convidá-las a um encontro, convidá-las a descer daquele lugar, para que nós possamos entrar na casa delas, e ali nós apresentaremos a elas a pessoa que tudo transforma, Jesus. Amém, queridos? Eu creio nisso. Na vida, nós temos dois tipos de pessoas: os que fogem da realidade e os que mergulham em sua realidade. Nós estamos falando de realidade de vida, queridos, e eu creio que isso é muito, às vezes, revelador, principalmente nesse momento, porque nós estamos sendo bombardeados por um tipo de crise de identidade muito grande. Infelizmente, hoje nós temos vários tipos de mídias. Elas estão trazendo inverdades, elas estão trazendo palavras, elas estão trazendo, muitas vezes, comportamentos que os jovens, os adolescentes e até adultos têm visto esses comportamentos e assimilado esses comportamentos sem ter realmente noção e sem conhecer a verdade. Elas estão assumindo esses comportamentos, esses procedimentos baseados em uma realidade. E qual é a realidade da maioria das pessoas? Que elas estão procurando amor. Elas estão procurando amor. Qualquer ser humano que você vê em algum tipo de vida ou de comportamento, onde você vê ela tentando se expressar ou tentando amenizar as suas carências afetivas, isso está relacionado a uma profunda busca por amor. Amor e aceitação. Se nós olharmos para a história de Zaqueu, no fundo da vida dele, no profundo da alma dele, o que ele estava buscando? Ele estava buscando esse amor, ele estava buscando essa aceitação, mas isso não seria possível a partir do estilo de vida que ele tinha. Por isso ele se colocou, ele se apoiou num sicômoro, ele colocou a vida dele à base daquela figueira brava, ele deixou que aquilo o sustentasse durante aquele momento que ele gostaria de ter algum tipo de acesso à verdade. Às vezes, queridos, muitos têm medo da realidade. E eu creio que nós não precisamos, na verdade, viver às custas da nossa realidade, porque quando uma pessoa olha para a realidade dela, ela vai desanimar, ela vai se entristecer. Quantas pessoas muitas vezes entram em depressão por elas imergirem, por elas terem uma verdadeira imersão da sua realidade. Elas começam a se apegar àquilo, e na verdade isso não é a vontade de Deus, embora o verdadeiro arrependimento brota em momentos quando nós não temos nenhuma saída e quando nós estamos normalmente no fundo do poço. Normalmente o caminho da salvação, o caminho do quebrantamento, o caminho que te leva a mudar uma história, nasce em meio a tragédias. O poder das tragédias. Nós temos sido surpreendidos. Há uma semana atrás, nós temos aqui na nossa região um pastor que infelizmente perdeu a sua vida, e não foi de um formato normal. Nós temos sido surpreendidos com esses tipos de notícias, escândalos, situações que nos pegam de surpresa, porque as pessoas, na verdade, elas entram demais na realidade da vida delas, ou elas fogem da realidade. E tem pessoas que vivem no mundo da lua, elas fugiram, elas querem se desapegar da realidade, elas querem viver uma outra vida que não é delas. Quantos estão querendo isso? Por isso, queridos, que quando nós percebemos aquilo que os nossos filhos estão assistindo ou ouvindo nos grupos que eles participam,
Queridos, os relatos hoje são intrigantes, os relatos, os testemunhos, eles são intrigantes. Por quê? Porque alguns estão se revelando nos grupos buscando uma identidade. Só que a identidade baseada na realidade da nossa sociedade está trazendo um tipo de comportamento para os nossos filhos, para essa geração, que está relacionado a eles buscarem um tipo de identidade, que por muitas vezes tem sido um engano. Então, queridos, quando eu olho para Zaqueu, Deus tinha dado um nome, foi Deus que deu um nome para Zaqueu. Mas a vida que ele tinha não condizia com esse nome. Isso é uma crise de identidade. Pessoas que nascem de uma forma, mas em determinado momento elas abraçam algum tipo de identidade que na verdade não tem a ver com a vida delas. Mas o que sustenta essa busca é a carência da alma delas de, por alguma forma, por alguma situação, em alguma saída, eu quero encontrar algumas migalhas de amor. Queridos, nós vivemos numa sociedade que está buscando migalhas sentimentais, migalhas de um tipo de amor que jamais vai suprir a sua alma de verdade, porque o único amor que supre é o amor de Deus, o nosso Pai. As pessoas estão buscando isso, queridos. Nunca em nossa sociedade houve tanto apelo sexual. Nunca em nossa sociedade, é claro que nós temos a história de Sodoma e Gomorra, que você vê, que está há quantos mil anos atrás, onde você vê o homem perdido. Mas nunca em nossa sociedade, como nós estamos acompanhando aí nos últimos 30, 40 anos, nós temos visto tão precocemente a nova geração sendo afetada e sendo bombardeada por uma crise real, isso é real, de identidade, porque está lhes faltando contato com a verdade. Está faltando-lhes contato com a verdade, porque nós pais, nós família, perdemos o principal relacionamento que tem a ver com a verdade de Deus, o Pai, para as nossas vidas, o relacionamento com Jesus. Não é estrutura, queridos. Não tem a ver com aquilo que nós, por muito tempo, acreditamos ser a saída das pessoas que nos nossos prédios elas iriam se converter. Tem a ver a conhecer uma pessoa que muda, transforma, restaura, cura, Jesus Cristo. Tem a ver com Ele. Tem a ver com Ele. Mas por muito tempo, queridos, nós temos fugido dessa realidade, de que em algum lugar nós perdemos o contato com a verdade, em algum momento da caminhada nós nos deixamos levar, nós nos deixamos enganar, nós nos perdemos e nos deixamos envolver por outros tipos de oportunidades, tentações, situações que nos enganaram até hoje, que nos destituíram da verdade. Porque, queridos, qual é a verdade do Evangelho? Qual é a verdade do Evangelho? Quando você olha para o Evangelho, qual é a verdade do Evangelho? Quando você lê o Evangelho de João, queridos, é maravilhoso, é lindo, o capítulo 1 do Evangelho de João, sabe o que diz? Que Deus, o próprio Deus, Ele se revelou pela palavra. Essa palavra era falada, transmitida aos homens. Mas nesses últimos dias, João fala, Ele se fez carne e habitou em nosso meio. A maior maravilha, queridos, a revelação do Evangelho é que Deus que nos fez, Deus que nos amou, Deus que nos projetou, Ele se faz uma pessoa. E por que Ele se transformou em uma pessoa? Porque ele poderia continuar sendo o Deus que está lá nos céus. Ele poderia ser o Deus que está naquele lugar santo. Mas por que Ele se fez igual a nós? Porque o que Deus sempre sonhou, quando diz respeito a Ele e nós, foi com um relacionamento.
Queridos, a grande verdade do Evangelho é que Deus se transforma em um homem. Por quê? Porque o maior sonho dele, o que queima no coração dele, o que está no coração dele, batendo forte dia após dia, a cada segundo da nossa vida, ao qual nós temos o fôlego de vida, é, em algum momento, desfrutar de um relacionamento de quem Ele fez, Ele ama, Ele se agrada e Ele tem prazer, que somos nós, eu e você. Deus tem prazer em se relacionar com nós. Queridos, o Evangelho de João é revelador, ele mostra Jesus, ele mostra a verdade. É em João capítulo 8 que fala, conhecendo a verdade que liberta. Mas por muitos anos, queridos, nós fomos enganados a pensar que a nossa vida tem a ver com a nossa história, e a nossa história é a nossa realidade, e é isso e pronto. Não. A nossa vida tem a ver com a nossa história, mas não foi isso que Deus sonhou para nós. Esses dois extremos, de pessoas que fogem da realidade, queridos, e de pessoas que mergulham na sua realidade, na verdade, esses dois extremos impedem o acesso das pessoas à verdade. As pessoas foram destituídas da verdade e, consequentemente, vivem no engano. Olha o que diz João, queridos, no capítulo 1, versículo 17. Preste atenção nessa palavra. Olha que maravilhosa, que abençoada palavra. Porque a lei foi dada por meio de Moisés. Veja bem, a palavra foi dada por meio de Moisés. Essa palavra, ela serviria para mostrar algo para esse homem. A lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Olha que maravilhoso. Deus deu a palavra para que as pessoas entendessem, para que entrasse na cabeça delas que elas não tinham condições por si só de agradarem ou de terem um relacionamento com Deus. Não haveria possibilidade, não seria pleno, não seria completo, seria algo provisório, seria algo até que quem é o perfeito se manifestasse. E quando João anuncia Jesus, ele fala, e o verbo, e a palavra se transformou numa pessoa. Queridos, olhe para Jesus. O que nós precisamos nesses dias de um relacionamento com Ele? Qual é a manifestação da verdade nas nossas vidas? Qual é a verdade que liberta? Qual é a verdade que transforma? O que vai trazer cura para as pessoas, para as famílias? O que vai trazer novamente uma restauração nos lares? O que vai nos levar a entender, a nos acalmar, a saber, queridos, que aquilo que você está se deparando nesses dias, e talvez seja escandaloso, você não consegue admitir na sua vida, ou quem sabe que um dos seus filhos seja assim, é que nós temos que voltar ao amor, ao verdadeiro amor, a Jesus, de todo o nosso coração, de todo o nosso anseio, porque só Ele pode nos trazer um encontro com a verdade que muda tudo. Queridos, olha o que aconteceu com Zaqueu. Zaqueu levou Jesus, ele entendeu o convite, ele levou Jesus para a sua casa, a casa de um pecador. Isso era escandaloso naquela época, sim, mas ele levou aquele homem, Jesus, o Filho de Deus, para dentro da sua casa. Quando ele tem contato com Jesus dentro da sua casa, a Bíblia fala que automaticamente, consequentemente, esse homem, ele tem frutos que começam a fluir da sua vida, frutos de arrependimento. Queridos, não foi preciso anos e anos de teologia, não foi preciso o conhecimento assim intelectual, ele só precisou ter um encontro com a verdade. Quando eu olho para a verdade do próprio Deus que se transforma em homem para se relacionar comigo, querido, sabe o que eu entendo? Que quando Jesus olhou para Zaqueu olhou no fundo dos olhos de Jesus, quem Zaqueu deveria ser, e não quem ele tinha sido até aquele dia. Quando Zaqueu olha para Jesus, ele tem um encontro com a pessoa que foi projetada, com o Zaqueu que foi projetado no céu. Sabe o que mais confronta, queridos, as nossas vidas? Sabe o que mais mexe com nós? Sabe o que mais mexe comigo? Deixa eu falar com você sobre o que mais mexe comigo.
O que mais mexe comigo não é ouvir das pessoas quem eu sou, no sentido daquilo que eu já fiz, daquilo que eu já errei. Você está entendendo? Às vezes você está ali falando para o teu filho, né, como você é irresponsável, como você é mal educado, sabe? Expressões desse tipo, e tem algumas piores por aí. Mas você está falando para ele aquilo que na verdade ele já enxerga nele. Isso machuca, mas isso já se tornou o quê? Uma ferida. Algo que está ali e que em alguns momentos alguém esbarra nela e novamente faz aquilo doer. Mas o que machuca de uma forma positiva é uma pessoa. É ela ouvir aquilo que ela deveria ser e não aquilo que ela é. Quando eu ouvi em momentos da minha vida quem Deus sonhou eu ser, aquilo me machucou de uma forma positiva. Por quê? Porque mexe comigo, querido, saber que existe algo, alguém que eu sou, que já existe. A Bíblia fala que nós já nascemos de novo. Essa pessoa já existe dentro de você, queridos. O novo homem já existe dentro de você. A verdade é que nós precisamos ser descobertos. A maioria de nós não quer cobertura, nós não queremos ser cobertos. Sabe o que Jesus quer fazer com nós? Ele não quer te cobrir, Ele quer te descobrir. Porque descobrindo-nos, vai aparecendo quem realmente você é nos céus. Sabia que tem um projeto teu original, queridos? Quantos creem nisso? Você crê nisso? Sabia que tem um projeto teu original? Tem um projeto original, sabia? Sabia que ele já existe? Sabia que no mundo espiritual esse projeto inicial já existe? Mas sabe o que está acontecendo? Ele está escondido. Ainda nós, da forma como nós somos, porque ainda nós estamos ligados muito na realidade e não na verdade. E à medida que quanto mais nós temos contato com a verdade, mais nós vamos nos despojando do velho homem. E sabe quem vai aparecer? Quando o velho homem sai, quando tudo aquilo que colocaram em nós, quando tudo aquilo que, sabe, as camadas que colocaram em nós, que a vida, que o abandono, que o ódio, que a raiva, que o desvalor, que o pecado, sabe, todas essas vestes, que tudo isso foi lançando em nós, Jesus, Ele vai tirando essas vestes, Ele vai tirando essas coberturas, Ele vai, sabe, nos descascando, Ele vai, eu não sei se você já viu, eu gosto muito, é um exemplo que sempre me chama a atenção. Às vezes eu gosto de assistir alguns canais de arqueologia, e sempre tem uns canais agora que mostram, por exemplo, uma descoberta lá que houve. E é interessante porque os arqueólogos, o que eles fazem? Eles começam a fazer um trabalho nesses sítios arqueológicos para preservar, para descobrir o que havia ali. E eles começam, o trabalho deles é muito interessante, por quê? Porque eles são muito meticulosos, mas eles precisam escavar, eles precisam saber aonde escavar, eles precisam saber aonde bater, eles precisam saber o que precisa ser tirado e o que tem que ser mantido. E tem alguns momentos que eles estão ali com os pincéis, e é interessante porque em algumas dessas imagens o que eu via, não via nada ali, só via um monte de poeira. Aí o arqueólogo ele começa com o pincel, depois dos primeiros trabalhos que foram os mais grosseiros, eles começam a fazer os trabalhos mais sensíveis com o pincel, com ferramentas um pouco mais sensíveis, e eles começam ali passar, e aquilo que não era nada, aquilo que era só poeira, começa a tomar forma, e você começa a ver que na verdade aquilo não é só uma argila, ali tem ouro. É algo tão bonito de ouro que ele começa a novamente trazer a vida, ele começa a bater, ele começa a mexer, ele começa a tirar a poeira, ele começa a tirar os excessos. Sabia, queridos, que as nossas vidas é assim? Sabe o que Deus está fazendo comigo, com você? Ele está tirando os excessos. Porque quem realmente você é, não vê a hora de sair para fora. Quem realmente você é, querido. Sabe? Por isso que às vezes tem sentimentos, por isso que às vezes tem situações que nós passamos, que se fala, eu lembro desse lugar, eu lembro disso. Às vezes eu estou orando, queridos. E parece que às vezes eu estou andando no céu.
É tão bom esse relacionamento com Jesus. Porque, queridos, eu creio que quando Zaqueu encontrou Jesus, sabe o que ele encontrou? Ele encontrou ele de verdade. Ele não encontrou o eu dele, aquela pessoa que tinha sido enganada. Queridos, nós fomos enganados pelas mentiras, fomos enganados por aquilo que as pessoas falaram de nós, fomos enganados a vida inteira por aquilo que tentaram colocar sobre nós. Quando na verdade é um projeto original e inicial de Deus sobre as nossas vidas. E esse projeto, queridos, ele está sendo desvendado hoje. A Bíblia fala que o estado nosso glorificado será a verdadeira revelação, aonde nós nos encontraremos com o nosso amado, como nós realmente somos conhecidos. Deus te vê como você já é, segundo o projeto dele. Nós nos vemos, às vezes, na realidade. E a realidade nossa tem camadas de medo, de engano, de culpa. Tem camadas de discriminação, de preconceito. Tem camadas daquilo que o mundo tenta colocar em você, querido. Sabe por quê? Que às vezes é uma luta, principalmente para a moçada, para a galera mais jovem. Porque o que alguém que é carente de amor vai fazer? Ele vai tentar descobrir o amor em alguma situação, em alguma pessoa. É por isso que nós estamos vendo essa explosão de comportamentos enganosos e enganados, de pessoas que estão procurando o amor em relacionamentos que são sustentados por afetividade. O que acontece nesses relacionamentos? É uma manifestação de afetividade. Mas muitos deles estão buscando isso em pessoas. Por quê? Porque elas perderam essa afetividade no lugar onde elas poderiam encontrar a afetividade que as leva realmente a serem adultos, a crescerem de uma forma aonde elas só buscarão, elas só encontrarão esse amor em Deus, o nosso Pai. A questão é que nós, geração adulta, por muitas vezes nós tiramos eles desses caminhos por causa do nosso comportamento. Nós erramos muitas vezes, nós fechamos portas de acesso deles a esse amor. Nós criamos preconceitos, nós falamos palavras para eles que não deveríamos falar, nós temos atitudes para com eles que nós não deveríamos ter. E isso vai os tirando desses acessos. E o mundo, queridos, ele está repleto de oportunidades para colocar algum tipo de identidade falsa nos nossos filhos. E é claro que via afetividade, eles vão pensar que isso é amor, quando na verdade isso é tentar suprir uma carência de uma forma e de um canal que não é o certo. Porque Deus nos fez de uma forma perfeita. Deus nos fez de uma forma perfeita. Precisamos confrontar a nossa realidade com a verdade, até que a mesma seja a nossa única referência. Queridos, tem uma realidade que precisa ser confrontada com a verdade. Quando eu olho falo sobre o projeto original, eu quero te falar, queridos, que na verdade a realidade nos condiciona hoje, principalmente por comparação. Você começa a olhar para os seus amigos e eles estão se comportando daquela forma, a realidade te condiciona. A galera mais nova aí, o que acontece com vocês? Vocês olham os amigos de vocês, o que eles estão fazendo? Eles estão tendo um tipo de comportamento. O que acontece? Essa realidade te condiciona a pensar que aquilo é o certo. Porque o meu amigo está fazendo isso, porque a minha amiga está fazendo isso. Isso te condiciona. Só que eu quero te falar, você precisa ter um encontro com a verdade, porque por enquanto você está tendo contato com uma realidade que não é a verdade de Deus. Não é a verdade de Deus. O que nós estamos vendo é uma realidade, e a realidade está nos mostrando algo. As pessoas estão precisando desesperadamente do verdadeiro amor. Você acredita nisso, querido? As pessoas estão precisando disso. Só que elas estão usando essas terminologias. Não, isso é o amor. Só que, querido, suprir carência não é amor. Zaqueu, até aquele momento, ele tinha vivido pensando que fazer o que ele fazia era algo bom. Ele acreditava naquilo.
Ele pensava que até aquele momento ele estava fazendo algo, queridos, por mais que você olhe ele, tenha um preconceito para ele, você não, quem sabe, não conhecia a realidade dele. Por quê? Porque por muitas vezes não conhecer a realidade de alguém tem nos feito pecar, porque nós julgamos. O que é julgamento? É você fazer algum tipo de menção ou algum tipo de observação sobre uma pessoa sem conhecer a realidade dele. Queridos, Jesus, Deus, se tornou Jesus para ter contato. Ele sabia da nossa realidade, mas ele se transformou em Jesus para ter contato com a nossa realidade, mas para nos confrontar com a verdade. Essa é a diferença. Nós estamos aceitando um comportamento hoje porque nós não temos saída, nós estamos vendo tudo acontecer, e as pessoas pensam que isso é o certo. O certo é fazer tudo do jeito que eu acho que é certo. Se nós voltarmos, queridos, para a história de Zaqueu, e nós olharmos que ele subiu num sicômoro, figueira brava. O que é uma figueira brava? É uma figueira que dá um fruto que não amadurece. Por que ela é figueira brava? E comparando ela com as figueiras que dão frutos doces, quem já comeu figo? Quem já comeu doce de figo? Aqui é bom, né? Eu gosto com creme de leite, é maravilhoso. Mas essa árvore que Zaqueu subiu era um sicômoro, era uma figueira brava. Se você pegasse o fruto do sicômoro, o que ia acontecer? Você não ia gostar. Agora, o que essa figueira tem a ver? Você olha para a figueira, você olha que ela representa totalmente Israel. Nos mais variados momentos, ela representa Israel. A Bíblia fala que Amós, o profeta Amós, ele era boiadeiro e ele era cultivador de sicômoros. A Bíblia fala isso. E o que o cultivador de sicômoro fazia? Sabe o que ele fazia? Quando tinha figueiras bravas, que eram originárias do Egito, ele iria riscar cada fruto. Ele precisava ferir cada fruto. Ele iria lá, o trabalho do cultivador de sicômoros era só isso. Ele chegaria, ele observaria, ele identificaria o fruto, e ele iria lá com uma ferramenta e ele iria ferir aquele figo. Sabe por que o cultivador de sicômoros fazia isso? Porque essa era a única forma de amadurecer aquele fruto. A única forma de você salvar o fruto do sicômoro é ferindo ele. Então, quando você olha para Zaqueu, e quando você vê essa história, você olha que Jesus teve um encontro com esse homem. Ele chamou esse homem para entrar na casa dele, porque na verdade Jesus queria ferir a realidade de Zaqueu com a verdade do Evangelho. Sabe por que hoje nós perdemos essa característica? Porque de certa forma, queridos, nós estamos deixando o contato com a verdade. Estamos apenas vivendo com a nossa realidade. As pessoas estão com medo. As pessoas estão ansiosas. As pessoas estão destituídas da verdade, do contato com a verdade. Querido, meu querido, você que está nos ouvindo aí na sua casa, a única forma de você ter contato com a verdade é tendo um contato e um relacionamento com Jesus. Nós não queremos te apresentar uma igreja, nós queremos te apresentar um homem, o Filho de Deus, Jesus. É isso que nós precisamos, queridos, nesses dias. Então, quando nós olhamos para a figueira, para o sicômoro, nós voltamos lá atrás e nós vemos o Deus que procurava Adão. O Deus que saiu à procura de Adão, porque todos os dias ele se relacionava com aquele homem, todos os dias eles tinham uma vida que nós não temos noção da realidade do que eles viviam, de relacionamento, queridos. Relacionamento, pensa, aquilo que eu mais anseio, aquilo que eu mais gosto, pense no melhor abraço que você já recebeu, pense na maior demonstração que você já teve. Quando nós olhamos para o jardim, em Adão e Eva, antes do pecado, você percebe que eles viviam tudo aquilo que nós sonhamos, que nós almejamos, e que nós temos apenas um fragmento. Eles viviam na sua plenitude. Todos os dias o próprio Deus vinha se relacionar com eles. O que aconteceu num dia especial, diferente de todos, Deus saiu à procura de Adão. Onde estás, Adão? Eles estavam escondidos, e eles estavam cobertos com folhas de figueira. Sabe o que isso quer dizer, queridos? Eles tinham tido conhecimento do bem e do mal. Eles conheceram a realidade do pecado.
Eles conheceram a realidade da falibilidade, da miserabilidade, daquilo que o homem sem Deus produz. É isso que eles conheceram. E nesse momento, eles se envergonharam profundamente e se esconderam e colocaram entre o relacionamento deles e a pessoa de Deus, eles colocaram uma folha de figueira. Sabe o que isso quer dizer, queridos? Que a folha de figueira na nossa vida representa aquilo que até hoje nos cobriu, aquilo que nos vestiu, que é a nossa forma de ver, a nossa performance, a nossa forma de buscar amor, aceitação, a nossa forma de tentar descobrir relacionamentos, de tentar se achar, se identificar, a folha da figueira. Quando na verdade, queridos, o papel de Jesus, o nosso Senhor, é de resgatar o elo perdido, o elo que foi perdido lá atrás no jardim, que Jesus veio para resgatar. Quando Jesus aparece, João enxerga, queridos, o Deus que está lá atrás, buscando Adão. Ele enxerga esse homem se identificando com a nossa miserabilidade e vindo até nosso encontro. Sabe por quê? Porque a verdade do Evangelho é uma só. Deus nos ama e quer ter um relacionamento com nós. O que nós precisamos hoje, queridos? Nós precisamos abandonar as nossas folhas de figueira, o nosso jeito, as nossas desculpas. Eu não sou bom, é claro que você não é bom. Eu não sou perfeito, é claro que você não é perfeito. Eu não estou preparado ainda, é claro que você não está preparado ainda. Eu ainda peco, é claro que você ainda peca ainda. Queridos, tudo isso Deus sabe ao teu respeito, mas Ele continua querendo ter um relacionamento com você. Você acredita nisso? Você acredita nessa verdade? O Deus que entra na casa de um pecador, o Deus que vai na casa de Zaqueu, o Deus que pede para você descer da árvore a qual você está apoiada, e é uma figueira braba, é a tua performance, é o teu jeito de ver o mundo. Ele fala, desce daí, tira essas folhas de figueira de você e venha ter um relacionamento verdadeiro comigo. É isso, queridos. E nessa manhã, eu quero te animar isso. A nossa realidade diz quem nós éramos. A nossa realidade diz quem nós éramos. A verdade diz quem nós somos, de verdade. Nós vamos orar nessa manhã, querido, em nome de Jesus. Eu quero que você se levante onde você está. Você que está em casa, querido, tenha coragem nessa manhã de arrancar as folhas de figueira. Tenha coragem essa manhã de se destituir de todo engano que tentaram colocar sobre a sua vida, que tentaram cobrir as suas vergonhas, que tentaram criar em você algum tipo de estrutura que na verdade não traz nada. As estruturas que nós criamos, os sistemas que nós criamos, os pensamentos que nós criamos, que até hoje tem nos feito viver uma religião. E eu vou te falar, queridos, viver uma religião é desgastante, é cansativo e nos leva muitas vezes a ser decepcionados. Agora, viver com Jesus, com a verdade, é dia após dia você ter contato com a pessoa que te ama e só te ama. Então, nesse momento onde você está, feche os seus olhos e abra o seu coração a Ele, querido. Então você fala assim, esse pastor é tão emocionado, ele sempre chora. Queridos, eu não tenho problema com isso, porque eu quero sempre sentir a presença dele na minha vida em todos os momentos. Sempre. Porque é o que me faz novamente lembrar de quem eu sou. Quando eu olho para esse mundo, queridos, eu lembro de quem eu era. Quando eu olho para Jesus, eu lembro quem eu sou. De quem eu sou. De verdade. O projeto original. E aí eu posso me desprender, aí eu posso me despojar, aí eu posso abandonar as camadas de roupas, de vestes que tentaram colocar sobre a minha vida, que colocaram sobre a minha história. Aí eu não sou mais refém da minha história, sabe por quê? Porque eu tenho uma decisão única, uma decisão pessoal, minha, única, de me permitir relacionar
com a pessoa que sempre sonhou comigo. Deus, Jesus, em todo momento Ele se mostra como uma pessoa que quer se relacionar. Na parábola da centésima ovelha, é o pastor que se relaciona com as ovelhas e vai atrás da última, da perdida. Na mulher que tinha deixado em algum lugar a sua dracma perdida, é a noiva que precisa achar a dracma para se relacionar com o noivo, novamente em relacionamento. Na parábola do filho pródigo, é o pai que está esperando o filho voltar para casa, e é novamente relacionamento. Querido, se a verdade do evangelho não estiver relacionada a relacionamento, eu fico pensando o porquê Deus se transformou num homem, para se identificar com quem nós éramos e nos levar a quem nós devemos ser e quem nós somos na nossa essência, em nome de Jesus. Abra o seu coração a Deus, querido, nessa manhã. Fale: Deus, eu confio em Ti. Eu quero retirar da minha vida toda a desconfiança que foi gerada na pessoa de Adão, quando ele não acreditou que a palavra, a verdade que o Senhor tinha falado, é que eles seriam supridos em tudo, naquilo que o Senhor tinha projetado para eles, haveria toda a fonte de suprimento, daquilo que foi liberado nessa manhã aqui, através desse cântico. Aquele lugar era um lugar de suprimento, aquilo que a palavra profética falou aqui essa manhã, esse lugar é o lugar em Deus que nós encontramos o verdadeiro suprimento, é o que Deus sonhou para Adão e Eva, mas eles foram enganados. Foi passado a mensagem para eles, de que eles precisavam ter algo além daquilo, e é por isso que eles se deixaram levar pelo engano de Satanás, da serpente que os enganou e os tirou da verdadeira comunhão. Nessa manhã, queridos, com esse mesmo cântico que foi ministrado hoje pela manhã, nós queremos celebrar a nossa comunhão e o nosso relacionamento com a verdade. Você vai dizer: eu quero ter cada dia mais acesso à verdade, eu quero ter cada dia mais contato com a verdade, e Jesus é a verdade, Jesus é a minha verdade, e é Ele que me faz viver quem realmente eu sou. Abra o seu coração, querido, abra o seu coração, abra o seu coração e fala isso, querido, em nome de Jesus. Para mim, mais do que tu podes fazer, eu só quero Ti. Eu não vim atrás de bênçãos, eu vim atrás de bênçãos. Não, eu não vim. Não é apenas uma religião. Jesus, não deves nada para Ele já fez tudo. mais do que tu podes fazer. Declare isso, querido. Nós estamos voltando. Nós estamos voltando Só quero a Ele. Nada mais, nada mais, Em nome de nada Jesus. além de Ti. Só quero a Ti, nada mais, Nada mais, nada além de Ti, Senhor. Eu só quero a Ti, nada mais, nada mais, nada além de Ti. nada mais, Nada mais, nada além de Ti. Pois Tu não rejeitas um coração quebrantado. Sim, Pai. Então Te dou tudo que sou, Te dou tudo que sou. Tu não rejeitas um
Sim, Pai. Te dou tudo que sou, tu não rejeitas. Um coração quebrantado, então te dou tudo que sou. Te dou tudo que sou. Tudo que sou. Rejeitas. Nós declaramos isso, Pai. Obrigado, Deus. Nós te louvamos por essa palavra nessa manhã, com a verdade que confronta a nossa realidade e nos tira da posição de reféns desse mundo. Nós não somos reféns desse mundo. Nós temos a verdade em nossas vidas e é o que nós vamos viver a cada dia, crescendo, se renovando na tua presença. Pai, eu oro pelos teus filhos, eu oro pelas famílias, eu oro pelos pais, filhos, eu oro, Deus, pelos jovens, adolescentes, eu oro, Senhor, pela igreja, eu oro pelas pessoas que estão perdidas, sem conhecerem a verdade. E eu oro, Deus, que o Senhor nos leve verdadeiramente a trazer pessoas que estão descendo dos sicômoros, das figueiras bravas, para voltarem a casa e conhecerem Jesus. Pai, nós te louvamos nessa manhã. Estenda a sua mão, querido, eu quero te abençoar. Pai, que o teu amor, que a revelação de Jesus, o nosso Senhor, seja abundante em cada vida, trazendo comunhão, trazendo vida, trazendo transformação, Pai, e trazendo a tua presença às nossas vidas, a tua presença às nossas vidas, de uma forma tão sublime, tão especial. Eu abençoo cada representante aqui, cada família aqui representada, e eu oro, Pai, para que sejam plenos da tua presença, para que tenham dias abençoados, fortalecidos pela graça que está em ti, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Eu te abençoo, querido. Vá em paz. Que a graça e a unção do Senhor estejam sobre a sua vida, em nome de Jesus. Quantos creem? Amém? Quantos podem aplaudir o Senhor Jesus? Amém? Glória a Deus, querido. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Abrace a pessoa que você tem liberdade para isso. Abençoe a vida dela, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, cada um que participou conosco dessa transmissão. Querido, eu espero que essa palavra, ela abençoe a sua vida. Transmita essa palavra para outras pessoas, pessoas que precisam de um toque de Jesus. Eu oro para que a sua casa seja abençoada hoje, agora, a sua família e tudo o que você fizer. Em nome de Jesus, um grande abraço e até o nosso próximo culto, em nome de Jesus.